renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, a casa que é do Cristo, a nossa casa. Tem alguém que vem aí a primeira vez? Não, né? Então, todos já são veteranos. Eu tenho 2 recados importantíssimos. O convite para o Festival das Sopas começa a ser vendido na próxima quinta-feira, tá bom? Vai ser realizado no dia 1º de agosto, lá no João Ramalho. São 4 tipos de sopas. Caldo verde, caldo de ervilha, caldo de feijão. E para quem é vegetariano, minestrone. Tá bom? O convite custa R$ 55,00. E a partir dessa próxima quinta-feira já começa a vender. Lembrando vocês que lá o espaço é muito limitado. Só cabe lá, no máximo, 196 pessoas. É o que a gente vai vender de convite. Tá bom? Outro recado é que a gente está nos grupos do GECAL. O que está faltando para a cesta básica que vai ser entregue na próxima semana. Sem ser esse sábado. No outro sábado, dia 27. Tá bom? Bom, acabou os recados. Então vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Criador, ao nosso Mestre amado Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa eterna Mãe Santíssima, a todos os espíritos guardiões dessa nossa casa, nosso anjo protetor, agradecer pela oportunidade novamente de estarmos reunidos aqui em nome do Cristo. O nosso muito obrigado por tudo, Senhor, e ampara-nos hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, graças a Deus. Quem está conosco novamente é o Nilton Júnior. Ele é do Grupo Espírita Seara José, lá de Santos. Seja bem-vindo, Nilton. Boa noite a todos. Quem aqui não acredita em extraterrestre? Tem alguém que não acredita em extraterrestre? A senhora não acredita? Essa aqui é tudo besteira. Esse tema, até quando eu comentei, o pessoal falou assim, mas espera aí, isso é tema espírita? Extraterrestre? É coisa espírita? Nós temos um livro que é a nossa cartilha, e não é a cartilha dos espíritas, é a cartilha dos espíritos. Hoje nós temos na Terra aproximadamente 30 bilhões de espíritos, 8 estão reencarnados. Por que que é a doutrina dos espíritos? Porque esse livro, que é o livro dos espíritos, o Consolador prometido, que Jesus nos prometeu, né? E que Kardec codificou, não existe em nenhum momento qualquer conotação religiosa. Ou seja, é um livro para todos nós,
Todos nós, mais de mil, são 1.019 perguntas, algumas séries, 1.014 e outras. Então, o que acontece? Quem são os extraterrestres? Vocês já pensaram nisso? Quem são? Jesus falou assim, existe, né? Falou assim, há muitas moradas na casa de meu Pai. E se você pegar o Livro dos Espíritos, a pergunta 50 a 58, ela diz o seguinte, no resumo, que seria impensável, né, subestimar Deus. Se a gente fosse, se ele chegasse e colocasse só um planetinha em todo o universo e colocar os espíritos lá para suas provas e expiações. Hoje nós somos, a ciência acredita, né, estima que só na nossa galáxia são milhões de sóis. Sol, todos sabem, né? Aquela luzinha que brilha ali em cima. E cada sol, ela abrange milhões, bilhões de planetas. E existem, só na nossa constelação, bilhões de galáxias. Onde cada galáxia tem bilhões de sóis. E cada sóis tem bilhões de planetas. É muito grande. Isso dentro da nossa limitação terrestre, né? Que a gente acha que sabe tudo. Os cientistas acham que sabem tudo, mas não sabem, não. Todos também vão encontrar no Livro dos Espíritos falar sobre a centelha divina, que cada um de nós somos seres simples e ignorantes. E até tem uma frase que nós estamos translando, fazendo um translado do átomo ao arcanjo. Então, cada planeta é habitado, sim, por centelhas divinas, e alguns estão se tornando espíritos, porque na nossa terminologia, que é muito pequena, a gente não entende para onde vai essa centelha divina. Então Kardec colocou, quando adquirimos a inteligência, nos tornamos espíritos, porque enquanto centelha é uma luz, a centelha nossa, nós somos uma energia sem sexo e sem forma. E para nós podermos criarmos a inteligência, para podermos aprimorarmos a nossa inteligência, nós precisamos passar por experiências. E as experiências, ela nos cabe de acordo com a necessidade de cada um. A nossa evolução, ela é individual e intransferível. Então o Newton Júnior hoje está no planeta Terra porque eu necessito desse planeta, dessa forma, das experiências que eu estou passando. Sabe para quê? Para me tornar uma pessoa melhor. Só isso. Para aprender a amar. Porque o amor é uma palavrinha que a gente até corrompe um pouquinho, né? Todo mundo ama, mas a gente mata por amor, né? A gente destrói por amor. A gente faz tanta coisa por amor, né? Mas que no final das contas machuca aquelas pessoas que nós estamos amando. Mas então o Newton Júnior está aqui para aprender. E esse é o planeta que pode me oferecer a educação. Mas eu sou um terrestre ou sou um extraterrestre? Como é que eu sei disso? Eu sei, mas não lembro, né? Porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E todo o planeta ele é criado com uma única finalidade. Nós. É como se nós construíssemos um prédio, esses prédios, esses arranha-céus. Para que se constrói um prédio imenso, bonito? Não é para que pessoas morem nele. Ele não fica vazio. Né? Cada um atrai. Eu gostei daquele prédio que é marronzinho, eu gostei daquele que é branco, gostei daquele que é redondo, aquele é quadrado. Então nós escolhemos aonde queremos morar. Não é assim? Então, o planeta, quando ele está sendo construído... gente, se por acaso alguém, às vezes, o meu modo de expressar acaba gerando dúvida. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Não é que vocês não tenham capacidade de receber, que às vezes não tenho capacidade de explanar. Então, quando o planeta é criado,
junto com ele, essa inteligência, né, primaz, que logo será o espírito, começa a se juntar ao planeta e evoluindo com ele, passando do mineral, que o mineral não é que a gente foi pedra, a gente é um átomo, o átomo é um mineral, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio é o mineral. Então, esse átomo, essa centelha divina, que é simples e ainda ignorante, porque não passou pelas experiências, vai junto com o planeta crescendo. E ele vai evoluindo e nós também, nos tornando mineral, depois vegetal, animal, até chegar ao hominal, através do início do primata. Vocês já ouviram falar, né? Dos Neandertais, né? Aqueles homens das cavernas. Então, esse foi o primeiro momento em que nós começamos a despertar a nossa consciência, a nossa inteligência mais positiva. Então, a Terra passou por isso, alguns de nós passou por isso, mas não significa que o Newton Júnior é um terráqueo. Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela? Alguém aqui não ouviu falar? Não ouviu falar? Então, tem um livro chamado Os Exilados de Capela, depois se você ler, você vai entender, é bem fácil de entender. São espíritos que saíram do seu planeta e vieram para cá. Tá? Mais ou menos assim. Então vejam bem, quantos capelinos não vieram para nós, para cá, para o nosso planeta, para nos ajudar a impulsionar? Eles eram de Capela? Estavam em Capela, mas será que eles de Capela, será que eles não vinham de outro planeta? Já? Então, esses espíritos que têm um processo individual, intransferível de evolução pessoal, porque só eu posso dirigir a minha vida, ninguém pode. Mas por que dirige então? Porque eu permito que dirijam. Podem ver o que está acontecendo no planeta hoje, e muitos até me perguntam onde é que está os mentores, onde está Ismael, que é o nosso, né, guia espiritual, cadê ele? Que está vendo essa bagunça aí no Brasil e não faz nada? Cadê o nosso Jesus, né? Por que Jesus não interfere nas guerras, nos conflitos, nas barbaridades, na criminalidade hedionda? Por que ele não faz? Porque na realidade a decisão sempre será nossa. Sempre será nossa. E não existe vítimas, é uma coisa muito dura de eu falar, porque eu também não gosto de ouvir. Não existe vítima. Como não existe acaso não existe. Tudo o que acontece é consequência. Que eu permiti que essa consequência lá atrás começasse a ser construída. Mas é sempre assim. Deus é muito justo, é amoroso, é bondoso, é tão bondoso que Ele permite que nós façamos o que estamos fazendo, para que possamos aprender. Mas aqueles que teoricamente seriam injustiçados não vão conviver num ambiente de injustiça. Automaticamente eles são removidos desse ambiente de justiça, para não sofrerem. Ou seja, resumindo, né, porque o assunto é longo, extraterrestre que a gente fala, na realidade, é uma linguagem exotérica. Porque o livro dos Espíritos já fala, a criação é de Deus e todos os planetas são habitáveis. Até mesmo o Sol? Até mesmo o Sol. A gente imagina assim, cara, mas como o Sol? Se eu pegar um pouquinho de Sol aí, ficar na praia queimando, eu fico todo queimado, né? Pego até bolha. Acontece que isso aqui é uma roupagem, é um escafandro, é uma roupa para a gente viver aqui na Terra. Esse corpo, nós criamos para viver na Terra. Os olhos, o nariz, a boca, é para nos adaptarmos à Terra. Cada espírito, ele absorve do planeta a sua roupagem. Existe o fluido cósmico que alimenta o espírito,
e existe o fluido vital, que é alimentado pela esse fluido é que nós manipulamos, o espírito manipula e constrói o corpo físico. À medida em que nós vamos nos preparando, vamos nos melhorando, a gente vai se tornando mais etéreo perispiritualmente. Quem nunca ouviu falar de perispírito? Todos já ouviram falar de perispírito? Então, o que é o perispírito? O perispírito, na realidade, é a forma da nossa forma. O meu perispírito aliás, esse corpo físico é exatamente igual ao perispírito. Porque funciona assim, o espírito, que é essa centelha maravilhosa, né, que nós somos nós, ele, com suas emoções, seus sentimentos e as suas necessidades, ele molda como, né, aquele que mexe com o barro, ele molda o seu corpo segundo a necessidade. Então, eu me formo mulher, homem, alto, baixo, gordo, magro. Tudo isso é de acordo com a minha construção do meu corpo mental. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém vai pintar, digamos que eu falar para vocês assim, ó, desenhe uma árvore para mim aqui. Ou no papel com você, cada um vai desenhar a sua árvore, não vai? Do seu jeito, do jeito que está pensando. Ah, minha árvore é bem frondosa, os galhos. E cada um forma a sua árvore, não é? E da onde vem esse desenho? Não é do pensamento? Não é isso? É a mesma coisa, gente. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós raciocinamos, nós construímos o nosso corpo físico, porque moldamos a forma que é o perispírito. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo o universo é regido por uma força que a gente chama de Deus. E ele cria a todo momento ele cria uma centelha divina, que dessa centelha divina, que é primaz, ainda não tem inteligência, é primaz, mas que começa o seu processo de evolução. Agora, para onde vai essa centelha, vai depender da necessidade da centelha. Por isso, agora, é lógico, a gente tem nossas tendências, né? Eu ouvi recentemente, nas redes sociais, falando que extraterrestres estavam nascendo. Eles falaram sempre que não falava em reencarnação. Que extraterrestres estavam nascendo no meio de nós, terrestres. É verdade. É verdade. Mas são espíritos. Não são diferentes de nós. Não tem o jupiteriano, o marciano. Existe se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, existe nas redes sociais, aí no YouTube, se vocês colocar assim, viagem de Humberto de Campos a Marte. Ponham essa assim. Vocês vão entender o que eu estou falando. Já temos uma sonda lá em Marte. Eles encontraram alguma coisa lá? Não, encontraram nada. Mas Humberto de Campos esteve lá e encontrou uma cidade, encontrou indústrias, encontrou escolas, como aqui, só que num padrão vibracional diferente, numa outra dimensão, que a gente chama de outra dimensão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que antes de nós, né, principalmente a gente, porque as curtidas que tem nesse canal de YouTube são centenas de milhares. E as pessoas replicando aquilo. Nossa, será que na minha família tem alguém? Uns até falam assim, eu já sei, encontrei um amigo meu que é extraterrestre, o que ele está fazendo. Então, cria medo, cria pânico dentro de uma ignorância. Quando eu falo ignorância, não é ofensa. Ignorar é não conhecer, né? Ou não pesquisar, não buscar.
Então, que a gente não se iluda, né, com as coisas que são fantasiosas, né, que a gente gosta muito disso, né, fantasiosas. Porque, na realidade, é uma coisa só Deus, ele simplifica tanto a sua criação que muitas vezes torna aquilo muito complexo. Não complexo porque ele quer que seja, é porque nós criamos. A gente é tão simples que a gente não entende como é que aquilo pode ser simples. Então a gente fica inventando coisas para que a gente possa, de alguma maneira, tentar se desenvolver em cima daquilo. Cada um de nós, o que é mais importante a gente entender, cada um de nós temos uma única missão. Única missão. E o ser mais importante no universo para cada um de nós somos nós mesmos. A pessoa mais importante, o ser mais importante no universo, não vamos tirar Deus, Jesus, isso é outro assunto, tá? Dentro da nossa Pleiade, né? O mais importante para mim sou eu. Opa, mas peraí, meu pai, minha mãe, e meu filho, e minha esposa, e meu marido que eu amo tanto, são importantíssimos. São super importantes. Mas nós temos que entender que nós encarnamos ou reencarnamos com um único objetivo, um propósito. Um propósito e vários objetivos, evidente. Um propósito. Qual é o nosso propósito? Nos tornarmos pessoas melhores. Não melhor para o outro, né, só. Melhor para mim. E como é que eu me torno uma pessoa melhor para mim? Vencendo as minhas má tendências. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, nossa prepotência. Quando eu começo a perceber essas lacunas, essas mazelas que há em mim, que me provocam, fazem com que eu, muitas vezes, machuque pessoas que eu amo. Não é lógico isso, gente? Como é que eu posso falar para alguém que eu amo demais aquela pessoa, não vivo sem ela, e vivo ofendendo, machucando, fazendo ela... Ah, mas é porque ela está errada. Quem garante que ela está errada? E se ela estiver? Jesus não respeita. Jesus me respeita, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. E Ele me respeita. E Ele sabe, Ele percebe. Ele já até sabia do que eu ia fazer, da minha iniciativa. Qual é a minha tendência? E aí, Ele faz o quê? Cada vez que eu for cair, Ele bota uma ferramenta para me levantar. Ele já sabe que eu vou cair daqui a 1 ano, 2 anos, 15 meses, porque cada atitude que eu tomo, eu estou gerando uma consequência. A gente não percebe, eu não percebo isso. A gente não percebe isso. A gente começa a fazer coisas que a gente sabe que não é legal, mas faz. Ninguém está vendo. Posso fazer, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, é verdade. Mas existe uma coisa que Emmanuel nos fala, chamada campos morfogenéticos. Cada vez que eu penso, eu gero uma energia. E essa energia, ela vai e volta. É como se fosse respirar. A gente não respira, a gente respira e aspira. Respira assim. Essa energia, sim, ela vai e volta, vai e volta. E o meu campo magnético, que está à minha volta, ele fica o quê? Permeando e atraindo forças que são afins. Entende? Então, quando eu tomo atitude hoje, a atitude que eu tomo hoje, eu estou começando a construir algo para mim no futuro. Por isso que futuro não existe. O passado já foi. A gente também não deve arrastar ele. A gente deve lembrar do que nós fizemos e era legal e vamos fazer, e ver o que nós não fizemos e não fazer. Mas a gente não pode arrastar ele. E o futuro, não existe futuro. Porque o futuro eu construo hoje. A partir desse momento, agora, o que eu estou fazendo aqui, eu estou construindo o meu futuro. Quando eu sair daquela porta, esse trajeto que eu faço daqui para lá, eu estou alimentando o meu futuro. Ah, mas você não está fazendo nada, só está andando, mas eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou emanando energia.
Nesse momento aqui, todos nós estamos fortalecendo e construindo nosso futuro do que estamos pensando, estamos sentindo. Por quê? Porque nós somos espírito, somos energia. A gente vive tanto tempo no corpo físico que a gente esquece uma coisa fundamental. Nós não somos daqui. Se alguém não sabe que a gente vai partir, me desculpe lembrar. Mas a gente não é daqui. Estamos de passagem. Nossa morada é lá, no mundo espiritual. E tem outro detalhe que eu falo para mim ficar esperto. Significa que quando eu desencarnar, eu não sei se eu vou rever as pessoas que eu estou vivendo hoje aqui, gente. Vocês sabiam disso? Aquele que eu amo tanto, aquele filho que eu amo demais. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a família, ela é espiritual, não é física. E dependendo do meu padrão vibracional que eu tenho, quando eu chegar no mundo espiritual, o padrão vibracional, para a sorte da minha esposa, é diferente do meu, ela vai para os mundos mais elevados, e eu vou ficar aqui nem, né? Tropeçando aqui, tropeçando ali, talvez querendo vê-la, mas... Quer ver um exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando? Emanuel e Lívia. Você sabe quem é Emmanuel, né? Públio Lentos, o senador de 2000 anos atrás. E Emmanuel é o nosso mentor de Chico. Quando Lívia desencarnou, que foi antes dele, ela foi para um padrão vibracional mais elevado. E eles diziam que eram almas gêmeas. Quando a gente fala em almas gêmeas, a gente acha que nunca vai se romper, né? É parte de mim, é o meu outro pedaço da laranja, né? Então, o que acontece? Só que teve um detalhe, teve um pequenino detalhe. Lívia era tão boa, tinha um coração tão bom, e um padrão vibracional tão alto, que ela passou para um outro nível. E Emmanuel ou Públio Lentos, ficou aqui, ó. Então ele se amava demais. Ela até ia até ele consolá-lo, mas ele não via, não sentia, só chorava de saudade. E aí ela se tornou uma mentora, assim, de vez em quando. Recentemente, eu vou falar o que Geraldinho Lemos falou, né? Eu não vou dizer nem que é verdade, nem que é mentira. Diz que Emmanuel falou para o Chico que uma vez por semana ia se encontrar com Lívia. Ela baixava o padrão até onde ela podia e ele subia até onde podia. Então tinha um padrão, um local, né? Um local onde eles conseguiam se encontrar por algum tempo. Porque esses espíritos de luz, de energia, eles sentem a matéria pesada, a energia pesada. E a gente também é como se sufocasse. Então, gente, é isso que nós temos que entender. Que nós somos responsáveis por nós mesmos e nós precisamos cuidar de nós. Quando Jesus falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, olha só a mensagem que ele deu, ama o teu próximo, maravilha, mas como a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Que se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me compreender, eu nunca vou fazer isso com o outro. Concorda comigo? Porque como é que eu vou falar de amor se eu não sei o que é amar? É que nem eu, hoje, por exemplo, como homem, eu não sei o que vocês mulheres que engravidaram passaram, mamãe. Eu não sei. Imagino, né? Teve mais. Minha filha teve 3 filhos, tive filhos também, minha esposa, né? Então, a gente vê o sofrimento de vocês aí, né? Mas eu sei o que é, pelo menos nessa encarnação, não sei. E assim, eu preciso saber o que é para poder transmitir para as pessoas. Mas como é que eu faço para me amar? Como que eu faço para me amar? Começando se respeitando. Primeiro é se respeitar, porque o amor está muito longe da gente ainda. Mas respeitar é fácil. Mas, Nilton Júnior, como é que eu me respeito? Simples. É muito simples.
trabalhar os sentimentos danosos. Porque se nós ficamos, quando nós estamos doentes, a doença do corpo física, ela vem de um processo emocional. Isso a própria ciência positivista, né, que não fala em Deus, já sabe e até acrescenta e já diz que é assim. Que não existe corpos doentes. Olha o que eles falam, não existe corpos doentes. O que existe são pessoas enfermas. Ou seja, pessoas que têm muito ódio, que prejudica o fígado, o pâncreas, o baço. Pessoas que têm muito medo, que prejudica as glândulas hipófise, né, que dá os problemas. Também as glândulas da tireoide e paratireoide, tem muito bem de insegurança, engole muito sapo. Quando a pessoa é muito rígida, não se dobra, eu sou assim, quiser que me aceite assim. Se não quiser me aceitar assim, problema de quem não quer. Né? Cálculo renal nos rins, na vesícula, endurece. E outras linguagens corporais, que é consequência das emoções. Nossos sentimentos, nossas emoções insalubres provocam enfermidades físicas, porque o corpo físico é esponja do espírito, do perispírito. Então, quando eu me permito ter raiva, porque raiva é difícil, né? A gente, aquela história, pisa no carro, dói, a gente joga o jabaquara em campo, né? Isso é normal. Mas, quando eu permito, né? E percebo, caramba, não devia ter feito isso, né? Puxa vida, e trabalha isso. Eu vou melhorando, vou tendo menos raiva hoje, menos raiva amanhã, e assim vou começando a me policiar. Orai e vigiai. A gente faz isso, não faz? A gente ora pela gente e vigia o vizinho, ó. Hã? Olha, aquele ali vai para o inferno, olha, traindo a mulher. Olha, aquela ali é fofoqueira, fica na janela o dia inteiro. A gente vigia todo mundo. Mas nós invertemos isso não. Orai por aqueles que tu não podes fazer nada, que queres ajudar, ele não quer ajuda, e vigia. Eu sei que o que eu vou falar não acontece com vocês, e nunca aconteceu e não vai acontecer, mas acontece comigo. Eu me policio. Tudo aquilo que eu critico, eu faço. Eu falo, que coisa ridícula, daqui a pouco eu estou fazendo. Vigiai, Newton Júnior, vigiai. Por quê? Porque é um teste. Os manos falam assim, opa, olha aí. O cara diz que é o cara, peraí, vamos ver, dar uma situaçãozinha aí para ver se ele é o cara mesmo. E bota a gente na berlinda e a gente cai. A gente cai. Porque nós somos falhos. Aliás, só retificar. Nós não somos falhos. Não somos falhos. Nós somos maravilhosos, bondosos, generosos, justos, responsáveis, fraternos, solidários. Nós somos. Toda a humanidade, toda a criação. Até aqueles criminosos, pedófilos, aqueles imorais, ladrões, até eles. Eles são, só não estão. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Alguém duvida disso? Somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos sim. Mas crianças que somos, né? Como toda criança, alguns são peraltas, né? Alguns são irreverentes. É o que somos. Mas um dia chegaremos a essa genitude que a gente tanto busca. Porque o anjo, que é o anjo simboliza nas duas asas a sabedoria e o amor. Só isso que nós precisamos ter para nos tornarmos anjos. Sabedoria, né? E saber é respeitar, é compreender, é não discutir, é não criticar,
não humilhar, é respeitar e amar. Amar. Amar é o que o Paulo, o nosso Saulo, que virou Paulo, colocou na carta dos Coríntios. Mesmo que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei um bronze que ressoa, um sino que retine. Mesmo que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho poder de fé, que eu movo as montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, permita meu corpo consumir em chama, nenhum proveito eu levo disso, se não houver amor. Amor é benevolente, é compreensivo, amoroso, respeitoso. O amor jamais perdoa, porque nunca se magoa. O amor jamais terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão. Ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, perfeito se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança, raciocinava e tinha um meu Deus no meu coração. E amava. Mas me tornei homem, adulto, me despojei dessas bobagens de criança e comecei a enxergar Deus através do espelho. Mas um dia o enxergarei. Hoje, eu penso apenas num Deus religioso. Mas logo quando o amor chegar, eu o verei como sou visto por Ele. Por enquanto, eu busco minhas vitórias, eu busco minhas realizações, eu busco os meus amores, através da fé e esperança. Mas eu só obterei tudo isso quando novamente aprender a amar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que esta força que existe nesta casa abençoada, que esse poder de Jesus que existe em nós, que está nesse momento fervilhando em seus corações, em suas vidas áureas, que também chegar aos seus lares, porque existe uma coligação, com certeza mantenha-se sempre, agora e sempre, em toda a sua vida. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Passe. Eu gosto muito de falar aqui que o passe é um momento único seu com a espiritualidade. Que você se prepare com um momento tão importante. Então a gente agradece novamente ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade. O nosso muito obrigado. Que todos retornem aos solares com amor, com esperança, e que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita